Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o objetivo dessa atividade hoje é resolver a atividade número um do capítulo 2, exercício 2.24 do Griffiths, é, da disciplina Teoria Eletromagnética. Bom, o que nós temos aqui? Para a configuração do problema 2.16, encontre a diferença de potencial entre um ponto no eixo e um ponto no cilindro externo. Observe que não é necessário vincular-se a um ponto de referência, em particular se você usar a equação 2.22. Ora, como o próprio problema diz, primeiro temos que começar pelo problema 2.16. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: um cabo axial longo, que está representado na figura 2.26, aqui, possui uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ no cilindro interno de raio A e uma densidade superficial de carga uniforme na casca externa do cilindro de raio B. Essa carga superficial é negativa e de magnitude exata para que o cabo como um todo seja eletricamente neutro. Encontre o campo elétrico em cada uma das três regiões. Primeiro, dentro do cilindro interno, essa região menor do que o raio, do que o raio A. Entre os dois cilindros, aqui é a região, e aqui também, entre o raio A e o raio B, e externo ao cabo, que está aqui, representado pelo cilindro. Por último, faça um gráfico do campo elétrico em função de S. Bom, em alguns casos eu vou colocar o S valendo, tendo como mesmo significado de R. Bom, vamos lá, no primeiro, o que nós temos? Dentro do cilindro interno, no item 1, na região interna ao raio A. Bom, aqui nós temos um desenho esquemático do que está acontecendo. Aqui é a região interna, né? Aqui nós temos que desenhar uma superfície gaussiana envolvendo envolvendo a parte sólida, né? A parte volumétrica. Aqui eu fiz eu tirei essa parte e joguei aqui para que seja entendido da melhor forma. A densidade volumétrica está aqui representada e vamos aos cálculos. Bom, pelo teorema de Gauss, nós temos essa equação aqui, que nos diz que a integral, o fluxo é representada pela integral fechada do campo elétrico dA, que isso nos dá 1 sobre epsilon zero e vezes a carga que está em volta aqui. Bom, essa carga em volta nós podemos calcular por fora, que vai ser o ρ dV. Como existe uma distribuição uniforme, então nós podemos considerar o ρ como uma constante, vai lá para fora, e fica o dV aqui dentro da integral. Esse dV vai representar o quê? Uma integral tripla, né? Que vai ser de 0 a 2π, de 0 a L, de 0 a R, de R, dr, dz, dθ, ou dφ. Tudo isso aqui representa o quê? O volume de um cilindro, que é o πr2L, certo? Ou seja, trocando em miúdos, vai ser ρ πr2L. Em segundo lugar, nós temos aqui o epsilon zero, a integral circular do campo elétrico dA, epsilon zero vezes o campo, que vão sair, o campo também vai sair, porque aqui é a distribuição uniforme, de 0 a L, de 0 a 2π, de R, dφ, dz. Tudo isso aqui representa a área lateral do cilindro, certo? Substituindo, epsilon zero campo elétrico, né, em módulo. Aí essa área lateral, tudo isso aqui é a área lateral,
vezes que é igual que à região em volta que nós queremos, que nós estamos aqui para calculando. Fazendo os devidos ajustes, o π corta com π, o R2 corta com esse R, e aí o que sobra, o campo elétrico que nós estamos procurando é R-ρ 2 epsilon 0 na direção radial, certo? Número 2, o que pede? Dentre os dois cilindros, a região, o campo elétrico entre os dois cilindros. Aqui nós temos um desenho esquemático que representa isso, né? Nós temos aqui a região gaussiana, né? Que agora nós temos o B representado aqui, né? Nós temos a região interna e a região externa de raio B. Da mesma forma, nós, para calcularmos a carga elétrica em volta desse daqui, nós calculamos através da integral do ρ dV. Da mesma forma, o ρ vai para fora multiplicando, o dV vai ser representado pelo uma integral tripla de 0 a 2π, de 0 a L e de 0 a A, certo? Por que A? Porque agora essa região externa aqui é de raio A, então vai de 0 a A, certo? De R, dr, dz, dφ. Lembrando, do mesmo jeito, da mesma forma do outro, isso aqui representa o volume, desculpe, a área do cilindro externo, que vai ser π ao quadrado L. Da mesma forma que raciocinamos anteriormente, isso aqui, o ρ está aqui representado, essa região toda aqui, essa região não, essa integral tripla toda me deu a área do cilindro, né? E tudo isso aqui dividido por epsilon zero, certo? E continuando os cálculos aqui, nós chegamos a região do campo elétrico vezes 2π vezes o S vezes o L. Igualando as duas, fazendo as devidas os devidos ajustes, nós temos que o campo elétrico nessa região aqui que estamos procurando vai ser igual ao ρ ao quadrado 2 epsilon 0 S na direção radial. E o campo externo, que é esse aqui, que aí nós colocamos uma superfície gaussiana, é o mais fácil de calcular, porque aqui o próprio problema diz que essa região aqui elétrica, não, essa região superficial é negativa, certo? Ela é negativa e de magnitude exata para que o cabo como um todo seja eletricamente neutro. Ou seja, fazendo todos os cálculos, nós descobrimos que o fluxo vai dar zero. Se o fluxo dá zero, então naturalmente o campo elétrico será nulo. E finalmente, aqui, a título de curiosidade, esse é o desenho que representa a situação do problema 2.16. Bom, mas vamos ao que interessa, que no caso é o nosso problema 2.24. O que diz o nosso problema 2.24? Para a configuração do problema 2.16, relembrando, encontre a região potencial entre um ponto no eixo e um ponto no cilindro externo. Observe que não é necessário vincular-se a um ponto de referência em particular se você usar a equação 2.22. Aqui nós temos um esquema do que já descobrimos, que o campo elétrico na região interna deu isso aqui. Na região entre o raio A e o raio B, o campo foi esse, e na região interna deu campo nulo. Certo? O que nós temos aqui, como nós queremos a diferença de potencial,
nós temos de nos preocupar também com o campo elétrico, que um está diretamente ligado ao outro. Como o próprio nome diz, nós utilizaremos a equação número 22 aqui presente, certo? Fazendo os devidos ajustes, na equação 2.22, nós temos VB menos VA, ajustando ao problema, nós temos VB menos o V0, certo? Que vai dar o menos a integral de 0 a B do campo elétrico dL. Fazendo as devidas substituições, isso aqui vai dar essa região aqui interna. Isso aqui vai ser essa região intermediária. Fazendo os devidos cálculos, fazendo as integrais, o que é que nós vimos? Que tanto ρ quanto 2 epsilon 0 vão sair da equação do integral como uma constante. Resolvendo aqui, o que vai sobrar de dentro é o S integrando da S ao quadrado sobre 2, e que vai dar de 0 a A. Na segunda equação, o que é que nós temos? A constante vão ser P ao quadrado 2 epsilon 0, certo? Restando aqui embaixo o S. E a integral de 1 sobre S vai dar o ln de S, né? De B até A, no caso, certo? Lembrando que, pela propriedade dos logaritmos, a diferença entre dois logaritmos é igual à razão entre os dois logaritmandos, né? Aplicando essa propriedade aqui, nós temos que substituindo aqui o S pelo A, né? Aí fica A ao quadrado aqui, coloca o resto da fórmula, substituiu, então fica ρ A ao quadrado sobre 4 epsilon 0 menos, aqui aqui é o ρ A ao quadrado, que a constante que nós temos aqui, 2 sobre 2 epsilon 0, e o esse ln aqui entre B menos A, aplicando essa regra aqui dos logaritmos. E, finalmente, a resposta final. Conclusão, a diferença de potencial, né, vai dar isso aqui que nós vimos aqui, fazendo colocando o PA ao quadrado 4 epsilon 0 em evidência. Isso aqui tudo dividido por isso dá 1, né? E pronto, chegamos ao que realmente o problema está pedindo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido bastante claro. E é isso, é o fim. Muito obrigado.